Olá, gente querida, saudação de paz a todos vocês. Evandro Moretti aqui com mais um tema do Evangelho fora da caixinha religiosa. Hoje eu vou comentar sobre a pior doença promovida pelo cristianismo. Então fique conosco, porque este vídeo com certeza é muito importante. As coisas que eu vou passar aqui no vídeo, as informações que eu vou falar para vocês, com certeza servirão muito para aquelas pessoas que querem se desvincular do sistema religioso sem nenhuma sequela em seu emocional, tá certo? Se você ainda não é inscrito no nosso canal, por favor, se inscreva e deixe o seu like, a sua curtida, para que o vídeo alcance mais pessoas. Vamos lá. Qual a pior doença que o cristianismo promove? Cristianismo como religião, tá? Nós sabemos muito bem que Jesus não fundou nenhuma denominação, nenhuma religião. O cristianismo, ele é também uma religião que sofreu ao longo dos anos muitas alterações, tá? Muitas ramificações dentro do catolicismo, dentro do evangelicalismo, tá? Então, quando a pessoa diz, olha, o cristianismo é fundado por Jesus. Não, não é, tá? Nós sabemos que não. Cristo fundou uma igreja, não um prédio. Igrejas são pessoas que amam e que cumprem, tá? O que Jesus propôs através da sua vida e ministério, certo? Não são pessoas perfeitas, mas ao longo da vida vão abraçando a causa de Cristo, do Evangelho, e colocando em prática no seu cotidiano, tá? Essa é a proposta de Cristo para a igreja. Jesus fundou a igreja e não denominação, certo? Vamos lá. Eu vou contar duas histórias para vocês, tá? Para provar que é uma das piores doenças, tá? Qual doença estou falando? O separatismo. Separatismo é doença da alma, tá? O fato de desprezarem aquele que não pensa igual. O fato de excluírem aquele que não tem a mesma crença. Quando eu era criança, os meus vizinhos da frente eram da CCB. Não estou dizendo aqui que só a CCB promove o separatismo. Não é isso, tá? Muitas denominações promovem isso, tá? Calhou que a gente morava perto de um pessoal da CCB e nem todo mundo da CCB é separatista. Que fique bem claro, eu não quero generalizar, tá? Estou contando a minha experiência. E na véspera de Natal, minha mãe me chamou e nós fomos lá desejar boas festas e um Feliz Natal ao pessoal que morava na frente de casa, tá? Eles eram da CCB, olharam para nós com cara feia, dizendo que não comemoravam o Natal e que a gente também não deveria comemorar porque era pecado. Olha o baque que eu tomei quando era criança, vendo a recepção horrorosa que esses vizinhos nos deram, tá? Depois cresci, comecei a ir na Batista e quando me batizei na Batista fui lá conversar com os vizinhos porque achando que eles eram evangélicos iriam me apoiar. E aí me disseram que o meu batismo da Batista não servia porque o verdadeiro batismo era o da CCB. Mais uma vez, separatismo. Demonstraram separatismo quando nós desejamos a eles um Feliz Natal. E eles também mostraram ser separatistas quando eu fui falar que tinha sido batizado, mas não era na denominação deles, tá? Tudo bem se uma pessoa não crê na data natalina, tudo bem se a pessoa não crê nas águas batismais. Eu mesmo sei hoje em dia que o Natal não é no dia 25 de dezembro, que o batismo não é aquele mergulho que as denominações dão no povo. Hoje eu sei, mas nem por isso eu trato mal as pessoas que vêm me trazendo notícias, tá? Se uma pessoa vem e me deseja Feliz Natal, eu digo Feliz Natal para ela, tá? Eu penso naquilo que está sendo promovido. Se alguém vem me dizer que está sendo batizado na católica ou em alguma denominação, eu procuro entender quais são as motivações da pessoa e na enorme maioria das vezes, a pessoa está com boas intenções fazendo aquilo. E mais para frente ela entende a mesma coisa que eu entendi, tá? E não tem problema nenhum, Deus não vai condenar as pessoas por comemorarem uma data, tá? Muito pelo contrário, quando uma data traz a possibilidade de união, de comunhão com as pessoas, aproveite isso, tá? Todos os dias são iguais para Deus, mas aproveite aquelas oportunidades que você tem de ficar próximo do teu próximo, tá? Da mesma forma, o batismo na água, Deus não vai sair condenando o pessoal porque se batiza, tá? Depois eles entendem e vão perceber que o verdadeiro batismo é o da morte e ressurreição de Jesus, e aí tudo bem, tá? Mas a gente não precisa ficar caçando confusão e reprovando as pessoas por conta disso. Tá? Os separatistas é quem fazem assim, tá? E você que tem uma história de separatismo, deixa. Você que foi desprezado por algum religioso, conte a sua história aqui para mim, abaixo desse vídeo, que eu vou ler a sua história e comentar embaixo, certo? Então,
Hoje mesmo eu falei com duas pessoas que sofreram recentemente separatismo nas suas denominações. Uma pessoa católica e uma pessoa da Deus e Amor. O da Deus e Amor foi porque ele era tatuador, ficou desempregado na pandemia e começou a tatuar. Aí alguém viu e já o excluiu, né, do convívio, fez um vídeo o criticando e tudo mais. Tá? A católica é porque não tem um papel de cartório no casamento. Tá? Então é considerada como uma pessoa fornicária, uma adúltera. Tá? Olha que horrível. E sofrem. Né? Lógico que estão se desvinculando, e eu pude ajudar essas pessoas, estão se desvinculando dessas denominações. Nem sempre é fácil se desvincular, porque as pessoas elas foram amedrontadas a vida inteira, né? Pensam que se desvincular daquela denominação, de repente pode atrair um castigo divino. Tá? Então, graças a Deus por gente que está se desvinculando, sem pensar assim. No caso do rapaz que era da Deus e Amor, eu pude perceber, né, que ele já está bem tranquilo por ter se desvinculado. Também apoiei a saída dele. É porque você ficar num lugar adoecedor como esse, você adoece. É por isso que o título do vídeo hoje é a pior doença promovida pelo cristianismo como religião, separatismo. Existem outras doenças. Hoje eu estou comentando sobre o separatismo. Tá? Então tem separatismo na Católica, tem separatismo na CCB, na Deus e Amor, na Assembleia, em vários lugares. Tá? Duas frases poderosas para você entender aqui. Tá? Jesus não era separatista e Jesus reprovava o separatismo. Ele disse uma vez aos fariseus: vocês se esforçam para conseguirem um prosélito e quando vocês conseguem um prosélito, vocês os tornam pior do que vocês. Então Jesus reprovava. Jesus ia nas festas, andava com publicano, com pecadores, sempre influenciando essas pessoas. Tá? Então, Jesus, ele não era separatista. Ok? As causas que esse pessoal usa como justificativa para ser separatista é o seguinte: eles querem se separar de quem não é da mesma crença. Então, esse tipo de separatismo é bem comum. Tá? Lembrando que o separatismo é uma doença. Tá? O separatismo de pessoas que não são da mesma crença. Então, aquela pessoa que é sabida que ela não é evangélica ou que não é católica, então muitas já começam a olhar com desdém, né? É da Umbanda, é budista, é ateu, então tô fora, é do inferno isso aí, meu. Tá? E aí já olha de canto de olhos, né? Eles fazem tem algumas práticas comuns do separatista, né? O olhar deles é bem perceptível, né? Que é um olhar de desprezo, comentários maldosos, né? De intolerância, muitas vezes na prática mesmo, ou se não nas redes sociais, indiretas, desprezo, pregações, proibições, exclusões, né? Tudo isso um separatista faz, tá? Isso causa tristeza e traumas horrorosos na vida das pessoas que convivem com gente assim, tá? Isso afasta as pessoas. Então, ainda bem que mais e mais pessoas estão entendendo que Jesus não tem nada a ver com isso, né? Isso aí é coisa de gente que adoeceu, que foi adoecida pelo sistema religioso, certo? Então tem gente que despreza quem não é da mesma crença, se separa, tá? Isola pessoas que não são da mesma crença. E esse pessoal precisa entender, gente, o pessoal religioso que age assim com separatismo, precisa entender de uma vez por todas, tá? Que não é porque uma pessoa não é evangélica ou católica, não é porque uma pessoa não defende o cristianismo, que essa pessoa não é do bem, que essa pessoa não é do amor. Tá? Existem ateus que dão verdadeiras aulas de humanidade, tá? E são mais cristãos na prática do que muitos daqueles que se dizem cristãos na teoria. Tá? Mas tem muita gente despreparada para essa conversa. Ainda bem que existem gente, não somente eu, mas outros tantos, que têm trazido conteúdos como esse para libertar a mente dessa galera aí, ok? Outro tipo de separatismo, se separam de quem não é da mesma denominação. Então tem aqueles que se separam de quem não é da mesma crença, né? Aceitam outros evangélicos, aceitam outros católicos, aceitam outros cristãos, tá? Mas não aceitam quem não é cristão. Tá? E existem aqueles que são um pouco mais fechados, tá? Eles não aceitam pessoas que não são da mesma denominação. Então, para ser salvo, tem que ser daquela denominação. Tá? Tem que ter o batismo que eles têm. Tá? E muitos
tem aqueles clássicos, né, que a gente já conhece, tá? Que muitos já estão mudando a sua forma de pensar, graças a Deus por isso, mas a gente ainda encontra muitos separatistas desse nível, tá? Na CCB, alguns católicos, Deus é Amor, Testemunha de Jeová, Adventista do Sétimo Dia, aqueles assembleanos mais antigos, ok? E sem generalizar, é claro, mas tem muitos que promovem isso, né? Então, se não é da mesma denominação, para eles não serve. E aí praticam tudo isso que eu falei. Os olhares estranhos, os comentários, as indiretas, tá? Acha que já está no inferno, tá? Muitas vezes se desassocia mesmo. Usam textos que não tem nada a ver para se separar dessas pessoas. Você não é obrigado a andar junto com ninguém, ok? Mas desprezar pessoas, porque esse desprezo ainda existe, isso aí não tem nada a ver com o Evangelho de Jesus, certo? Então vamos lá. Outro tipo de separatismo, se separam de quem é da mesma denominação, mas não cumpre as exigências. Então tem esse tipo de separatismo. A pessoa se separa de gente que vai na mesma denominação por uma série de fatores, né? Então, porque não é batizado. Tá aqui há tanto tempo, não se batiza, por quê? Porque está em pecado. Certeza que está em pecado. Aí vem aqueles falatórios bem maldosinhos, né? Porque não se batizou, porque não é casado no papel. Tá? Gente que é dessas denominações separatistas, né? E que não tem um papel de matrimônio, são amaziados, sofre muito, tá? Então, se separam de gente porque tem tatuagem. O jovem lá resolveu se tatuar. Aí já é desprezado. O jovem lá resolveu pintar o cabelo de uma certa cor lá. Então, aí tem aquela galera, olha, então, mas se tá naquela denominação, tem que cumprir as regras. Se não cumprir as regras, então é porque é um rebelde. Não, às vezes a pessoa, ela vai na denominação porque é de menor, o pai é de lá, o avô é de lá, o tio é de lá, já não se enquadra, mas continua indo. Não tá fazendo nenhuma bagunça, a pessoa só não segue mais as regras. Tá? E só porque não segue as regras, as tais regras que eles chamam de doutrina, já são isolados. Tá? Outro tipo de gente que sofre muito separatismo é aquela pessoa que assume a sua homossexualidade. Por mais que continue sendo gente de bem, a pessoa, seja mulher ou homem, que assume a sua homossexualidade dentro de uma denominação separatista, essa pessoa sofre muito. Quase que são convidados a saírem, né, daquela denominação. Quase que são convidados a se retirarem. Tá? Sofrem separatismo. Tá? Então, não deveria ser assim, mas infelizmente e em muitos lugares. Ok? Outro tipo de separatismo é a pessoa que era da mesma denominação e saiu. Né? Esses provam o amargor, né, da famosa amizade denominacional. Só eram amigos enquanto você estava na mesma denominação. De repente você parou de ir, parou de frequentar ou foi para outra, aí você já consegue enxergar com muita clareza que nunca foram seus amigos. Pouquíssimos são os que restam, que realmente se importam com você. Tá? Outro tipo de separatismo por assuntos políticos, né, que nós vimos, ficou evidente agora nesse período de eleição, né? Quem não vota no candidato que o pastor apoia, né, então é considerado como profano, como traidor do evangelho e tudo mais. Ficou muito evidente esse tipo de separatismo e foi horroroso, mas foi bom para manifestar o espírito dessa galera, tá? E os versículos que eles usam, que não tem nada a ver, né? Aquele versículo de 1 Coríntios capítulo 5, né? Aquele irmão, aquele que se dizendo irmão, né, for devasso e tudo mais. Eu vou deixar o texto aqui para vocês lerem. Esse texto não tem nada a ver. Aqui Paulo está pedindo, né, que as pessoas não andassem com gente que deliberadamente e continuadamente praticam o mal. Com gente maldosa, com gente violenta, é lógico que você não vai andar. Mas com pessoa que pensa diferente de você, põe a mão na sua consciência. Tem gente que pensa diferente de você e é melhor do que você. Tem gente que não tem a mesma crença que você, mas é um ser humano melhor do que você. Tá? Então é isso que o Evangelho nos convida a fazer, a perceber o outro. E o que é o separatismo, essa doença horrível? É a que ensina a pessoa, promove que a pessoa que não pensa igual você, só porque não pensa igual você, não presta. Só porque não pensa igual você, tá? Mesmo que seja uma boa pessoa de bem,
tá? São incentivados a ficarem isolados, tá? Que doença terrível, tá? Então, outro texto que eles gostam de usar, né? O texto de quando Jesus disse que quando alguém for surpreendido no erro e você for abordá-lo para corrigi-lo, se ele não se arrepender, você o considera como gentil e publicano. E aí o pessoal diz, olha, tá vendo? O próprio Jesus mandou se separar. Não, Jesus pediu para que você considerasse uma pessoa assim, gentia e publicana, no sentido de que aquela pessoa, ela não tem conhecimento. Por mais que parecesse que tivesse conhecimento, não tem. E aí como você trata um gentil e publicano, ou uma pessoa que não tem conhecimento do evangelho? Você vai tratar mal? Não, nunca Deus pediu para que tratássemos mal as pessoas que não são do evangelho. Tá? Não estou nem falando de crença, estou falando daquela pessoa que anda realmente no erro. Tá? Até essas pessoas, Jesus nos encoraja a darmos uma oportunidade para elas, no sentido de tratá-las como gentias e publicanas. Ou seja, ali Jesus não estava mandando você tratar mal, mas dar uma maior atenção. Tá? Você perceber uma necessidade maior naquela pessoa, é isso que o texto significa. Mas o povo não entende e não quer entender, viu? E qualquer coisa justificativa para se separar e para se considerar superior, para se considerarem mais amados por Deus. É o meu batismo que salva, é a minha denominação que salva, é o meu jeito de ser que vai levar para o céu, eu sou mais santo e ninguém que não esteja enquadrado no meu modo de pensar vai para o céu. É desse jeito. Eles querem que seja assim, mas não é. Fica tranquilo que não é assim. Não é do jeito que as denominações separatistas e as pessoas que abraçam o separatismo pensam. Graças a Deus não é assim, ok? O amor e a misericórdia de Deus são maiores do que qualquer caixa denominacional, certo? Então, esses textos que eles usam não tem nada a ver com a explicação que eles dão. E eu quero fechar aqui falando 3 frases maravilhosas a respeito desse assunto, tá? Você não precisa disso. Você não precisa do sistema religioso. Segundo, livre-se do sistema religioso. Livre-se porque vai te fazer bem. Procure uma reunião, um encontro humano saudável é muito bom. Procure. E se não encontrar, assista algumas mensagens que hoje você tem acesso na internet do Evangelho Simples, tá? E outra coisa, fale com Deus você mesmo. Foi para isso que Jesus veio. Você pode se comunicar com Deus, você tem acesso a Deus. Tá? Você não precisa de sacerdotes humanos para fazer a ligação entre você e Deus. Jesus já fez isso por você, certo? Se você estiver numa denominação separatista, meu irmão, já deu a hora de você sair. Não perca mais seu tempo, não. Ok? Tá? É o que eles promovem, um olhar diferente, comentários maldosos, indiretas, desprezo, tá? Pregações, proibições, exclusões, desprezo atrás de desprezo. Isso não tem nada de evangelho, certo? Então, gratidão por você ter assistido este vídeo até aqui. Compartilhe este vídeo com as pessoas, tá? E eu quero agradecer a todos que estão ajudando, né, que colaboram com este canal. Torne-se membro, é uma forma de você contribuir. Através da sua ajuda, nós conseguimos um microfone. São vocês que nos ajudaram a ter um microfone de lapela, a ter um notebook, tá? A ter uma iluminação. Tá? Então, aqueles que puderem, continuem nos apoiando. Adquiram os nossos e-books. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo também. Você que quiser adquirir os e-books e nos ajudar, né? E também o curso Detox, né? Caso queira fazer o curso Detox, é uma outra forma de você ajudar este canal, tá? Grato a todos vocês e vamos em frente.